Olá pessoal, esse é um vídeo para mostrar um pouco do que se trata o conteúdo do webinar que eu vou apresentar dia 3 de fevereiro, às 13 horas, horário de Brasília, pela plataforma do pros.com. É um webinar de Word avançado para tradutores, então muitas vezes não fica muito claro para as pessoas por que pode ser interessante participar desse webinar e aprender a trabalhar melhor com o Word. Aprender a usá-lo para realmente melhorar a própria produtividade e a qualidade do próprio trabalho. Então, vamos lá. Eu começo o meu webinar com algumas coisas relativamente simples sobre como se movimentar rapidamente por textos longos, como, por exemplo, saltar rapidamente por parágrafos, okay? Ou palavra por palavra, se necessário selecionando, até o final da linha, por exemplo, ou até o início da linha, ou até o final do texto, ou até o início do texto, e entre outras coisas. Eu também mostro como formatar com rapidez, por exemplo, itálico, negrito, sublinhado, o tipo e o tamanho da fonte, justificado ou alinhado à esquerda, alinhado à direita ou centralizado, com espaçamento simples ou duplo ou 1,5, entre outras coisas. E também como copiar toda essa formatação de um trecho do texto e aplicar em outras partes do mesmo texto ou mesmo de outro texto. Assim. Depois eu mostro algumas possibilidades interessantes trabalhando com tabelas. Por exemplo, como converter texto em tabela, ou seja, digitar primeiro o conteúdo desejado, assim, por exemplo, e depois fazer o programa criar uma tabela com esse conteúdo. Assim. Eu também mostro o caminho inverso, né, como transformar uma tabela em texto separado por tabulação, ou por quebra de parágrafos, ou por um sinal de sua escolha, como barras, por exemplo. Okay. Muita gente até conhece essas funções, mas nunca pensou em usar, por exemplo, para adaptar glossários antigos para importar para QTools, ou para pegar um original como esse e uma tradução desse mesmo trecho e transformar em uma tabela bilíngue assim, olha. Ou então, a partir dessa tabela, transformar em um texto bilíngue bem bonito assim, okay? Com o original e a tradução embaixo. Mas uma boa parte do webinar é dedicada à função localizar e substituir,
porque com ela que é possível fazer as coisas mais impressionantes e que nos poupam mais tempo de trabalho. Porque além de localizar palavras e substituir por outras, existem muitas possibilidades, como, por exemplo, localizar e substituir formatação. Por exemplo, localizar negrito e substituir por não negrito, mas sublinhado. Então, vejam, localizei negritos e substituí por sublinhado não negrito. Ou então localizar itálico e substituir por negrito com uma fonte azul em tamanho 16. Vejam. Ok, bem rapidamente. Ou então, como localizar todos os números de um texto. Vejam, passando um por todos os números de um texto. Inclusive, podendo substituir por negrito todos esses números. Vejam. Ou então, como localizar todas as quebras de parágrafo de um texto. Onde estão todas as quebras de parágrafo desse texto. Okay? E eventualmente substituir por duas quebras ou tirar as quebras e várias coisas assim. Inclusive, utilizando caracteres coringa e expressões regulares, é possível fazer verdadeiras mágicas, como corrigir várias possibilidades de erros de grafia de uma palavra de uma vez só. Por exemplo, aqui, todas as grafias erradas por a palavra aqui, Gisele. De uma vez só. Ou então todas as possibilidades de erros da palavra Bintin, do nome Bintin. Ou ainda, para se livrar daquelas quebras de parágrafo indevidas de texto copiado de PDF. Olha só. Ok? Bom, essa foi uma amostra bem geral e bem rápida do que eu vou apresentar no dia 3 de fevereiro. E eu espero ter conseguido despertar o interesse de vocês pelo assunto. Para se inscrever é só acessar a página do webinar no site do pros.com. Então eu espero vocês lá. Grande abraço e até mais.